a gente está vendo, né, o capítulo da paramita sobre a coragem, sobre o entusiasmo, sobre a perseverança, enfim, vários nomes são dados para essa paramita no texto do Shantideva, o Bodhisattva Charyavatara. Então, eu começo os ensinamentos pedindo para que aqueles que são novos, que eles fiquem à vontade para fazer as perguntas, tá, gente? Porque a gente está seguindo aqui um ensinamento que as pessoas já vêm seguindo. Mas, em respeito àqueles mais novos, a gente tem que ver né, que tipo de dúvida que eles têm, né? Então, por favor, fiquem à vontade para mandar as perguntas, né? A Lívia que está aí pilotando, porque aqui no celular eu só vejo o nomezinho e o começo, né? Não vejo a pergunta toda. E aí, né, por favor, Lívia, me auxilie nesse processo. Eu me lembro claramente, naquela época, né, lá atrás, que eu traduzia o Lama Trinley nos ensinamentos de domingo, e a gente sempre combinava na véspera, né, que ia ser o tema, né, se era alguma história, enfim, qual era o ensinamento para que eu estivesse a par do que eu ia traduzir, né? Eu não chegava ali sem saber o que ia acontecer. E às vezes eu me preparava, né, que fosse para o Bodhisattva Charyavatara, para o texto do Gampopa, o Dhammapada, qual texto ele estivesse ensinando, e de repente o Lama olhava, via uma pessoa, né, presente no templo, uma pessoa nova, e ele começava: 2.500 anos atrás vivia um príncipe num palácio. Enfim, era o ensinamento, né, todinho do dia dedicado a ensinar a vida do Buda. Isso aconteceu algumas vezes, né? Porque a gente sempre tem que dar um ensinamento para todos que estão ali, né? Mas a gente aqui tá seguindo. Então, por favor, aqueles que não sabem alguma coisa, fica à vontade para perguntar, ou se não ficar à vontade, pode mandar depois, né? Eu estou lá no grupo do KPG, manda a pergunta que for uma pergunta de uma pessoa que, durante a semana, né, me achou no grupo lá, mandou uma pergunta sobre o ensinamento, e era, assim, uma pessoa novata mesmo, tá? Então, por favor, fique à vontade, senão a gente não consegue dar o ensinamento do jeito que deve ser, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso Shantideva, né? E eu estou falando isso porque a gente vai passar meio batido em vários conhecimentos que a gente já imagina que as pessoas todas saibam, tá? Então, principalmente hoje, que a gente vai passar meio depressa em alguns pontos importantes, mas, a princípio, as pessoas já sabem, né? Então, antes de começar, eu estou trazendo muito aqui os ensinamentos do Kalu Rinpoche atuais, né? Os ensinamentos atuais dele. Porque estão dentro do nosso contexto, da experiência que a gente está passando agora, né? Pela nossa situação, todo o planeta, né? E num dos ensinamentos dele, ele fala que é um engano, né, dos praticantes achar que por acender velas, fazer voltas, né, em torno da estupa, agora não tem muita gente podendo fazer isso, mas, enfim, é da nossa tradição, que com isso eles vão atingir, né, a iluminação. Ele usa exatamente esse termo. E aí ele vai dizer que não, né, porque não é assim que a gente atinge a iluminação. O caminho da iluminação vem pelo quê? Por isso que a gente lê na nossa prece, né, do refúgio lá, né, pela prática da generosidade das demais paramitas, posso eu atingir, né, posso eu realizar o estado de Buda para o benefício de todos os seres. Então, vai ser pela prática das paramitas, né, porque dentro do contexto Mahayana é isso que vai acontecer, e dentro do Vajrayana a gente fazer as nossas práticas, né, fase de criação, fase de dissolução, né, o suporte do mantra, enfim, as práticas do Vajrayana. Então, é nisso que vai constituir a prática do Dharma. E a gente, para isso, precisa ter coragem, né? Porque a coragem a gente é uma disposição alegre, entusiasta para seguir no caminho, apesar das dificuldades. Porque as dificuldades vão ser muitas, porque são o quê? Os obstáculos. Então, a gente vai falar um pouquinho deles hoje, né? Principalmente o obstáculo maior que a gente está tratando aqui é a preguiça, e a coragem é o antídoto para a preguiça, mas a gente vai falar desses obstáculos. E aí eu trouxe uma historinha do Kalu Rinpoche precedente, onde ele fala da paramita da coragem.
que é o seguinte, tinha um praticante, né, o que é o Karak Gongchun, né, isso está lá no texto que o Kalu Rinpoche precedente, está no nosso site lá sobre as paramitas, né? Então, tinha esse praticante que praticava lá no eremitério, lá numa caverna, e tinha um arbusto na entrada da caverna, e tinha uns espinhos nela, né? E toda vez que ele passava por ali, as vestes deles prendiam nesses espinhos, né? E aí ele falava, um dia eu ainda vou cortar esse arbusto. Aí ele meditava sobre a impermanência da vida e seguia lá para a prática dele. E assim passou todo, né, o retiro que ele havia se proposto a fazer, e ele não cortou o arbusto. Terminou o retiro lá, o tempo que ele havia determinado, saiu da caverna e o arbusto estava lá. Então, o que é isso, né? Apesar, né, do arbusto, daquela dificuldade ali, o praticante, né, o Karak Gongchun, ele seguiu com a prática dele, né? Então, o Kalu Rinpoche precedente, né, ele vai falar, né, que a nossa prática ela deve seguir firme, né, apesar dos obstáculos, apesar das distrações. E aí volta aquela história lá, né, de que a prática do Dharma não é para trazer um bem-estar, né, porque às vezes a gente pode pensar que vai trazer um bem-estar. O que vai acontecer é que a gente vai estar livre do sofrimento. Os problemas vão continuar existindo, né? E segundo o ensinamento do 16º Karmapa, um dos sinais dos grandes praticantes é o número de problemas que eles têm. Claro que, conforme o praticante vai seguindo, ele vai sofrendo menos com aquilo ali, cada vez menos, mas os problemas serão cada vez mais abundantes. Ele mesmo teve uma morte, assim, se a gente olhar por fora, com grande sofrimento, apesar de estar no hospital maravilhoso, estar nos Estados Unidos, mas, enfim, tinha ali uma situação que a gente, olhando por fora, era de um problema muito grande. Mas o praticante não sofre mais. Então, esse é o objetivo da gente, a gente se livrar do sofrimento. Os problemas vão continuar existindo, né? E segundo esse ensinamento do Sua Santidade, do 16º Karmapa, né, que é o anterior do que está agora. Então, é isso que vai acontecer. Então, se a gente está buscando assim um bem-estar, aquela bolha ao qual eu sempre faço referência, assim, gente, é melhor ir para Caldas Novas, sabe? Fazer uma coisa assim mais relax, né? Quem tem mais condição, vai para um hotel bem bacana, que tenha massagem, banho de ofurô. Isso aí é bem-estar. Isso não tem a ver com a prática do Dharma. Aqui a imagem do Bodhisattva é a imagem do guerreiro, né? Guerreiro contra o quê? Contra os inimigos, que são as máculas, tá? Então, isso é para mostrar para vocês como é que a gente vai ter essa coragem ao longo do caminho. Então, vamos recordar aqui os 3 tipos de preguiça. Então, é a preguiça. Primeira lá, desculpa, da indolência, que é a preguiça mesmo, né? A gente sempre tem opção. O que vai fazer? Eu vou, né, praticar o Dharma, e aí eu já falei que praticar o Dharma não é só sentar na sua, né, almofada de meditação e fazer uma prática, ou qualquer ela que seja. Não, nossa prática do Dharma é quando a gente está atento, né, ao que se passa na nossa mente. Então, se vem uma situação de raiva, a gente praticar a paciência. Se vem uma situação de inveja, de ciúme, a gente praticar o regozijo. Isso é prática do Dharma, né? Não se deixa levar pelas tagarelices, não se deixa levar pelas palavras ofensivas, não se deixa levar pela mentira, né? Ter uma mente benevolente, não ter desejo. Isso tudo é prática do Dharma. Então, a gente pode praticar ao longo do dia todo, mesmo que não esteja sentado numa almofada de meditação, tá? A gente pode fazer Tonglen, o Kalu Rinpoche tem insistido muito na prática de Tonglen, e eu particularmente estou feliz com isso, que esse foi o ensinamento que o Lama Trinley pediu para que eu desse a vida inteira, né? a técnica de Tonglen, que realmente põe fim a todos os seus sofrimentos. Os problemas vão continuar existindo, mas você não vai sofrer mais, né? Então, a gente vai seguindo aqui no caminho.
Bom, vamos voltar lá, então, para essa indolência. A gente pode sempre ter essa opção. O que eu vou fazer aqui? Uma preguicinha? Ou eu vou levantar e vou fazer uma prática? Né? Ontem, eu conversando com um dos meus filhos, aí ele falou, mãe, mas você não acorda tal hora? Eu falei, sim, sim, eu acordo tal hora, né? Mas por que você demora tanto, né, para começar a estar online, né? Porque ele está 4 horas na nossa frente difuso. Eu falei, porque eu tenho aquela prática e tal, que ele já sabe que eu faço e tal. Aí eu falei, puxa, você acorda cedo. Acorda cedo. Então não fica na preguiça ali. Acorda cedo, aí tem que dormir mais cedo, tem toda uma história que você não vai deixar de dormir para fazer a prática do Dharma. Então, essa disposição, né, de não ter essa indolência, ter uma boa disposição. Vamos lá, vou praticar o Dharma. Né? E aqui eu não estou fazendo nenhuma propaganda do Dharma, não, é porque eu, como praticante, já vi os benefícios da prática do Dharma. Você tem uma mente lúcida, você tem uma mente estável, tem uma mente clara, serena, diante de qualquer situação. Então, eu, como praticante, já vi os benefícios, então eu sei que vale a pena praticar. Agora, cada um, como praticante, vai ver esse caminho para se motivar, né? Então, vamos ver. Por que as pessoas têm indolência? Porque está lá ligado ao primeiro obstáculo, que está lá naquele quadrinho que o Lama Trilei preparou, que está lá no Gampopa, sobre os obstáculos. A pessoa tem indolência porque tem apego a essa vida. E qual é a meditação sobre ela, para ser o remédio dela? A meditação sobre a impermanência, que é a mesma que o Karakon Chum lá usou. Ele tinha um arbusto lá, vou arrancar esse arbusto, mas ele ia praticar, porque meditava sobre a impermanência da vida. A gente não sabe, gente, isso é verdade, a gente não sabe o que virá amanhã, né? Que virá primeiro, se é amanhã ou se é o próximo mundo. A gente não sabe isso. Então, a gente meditar sobre a impermanência da vida. Quando a gente pensa na impermanência da vida, a gente logo fica esperto e não fica na moleza, não fica na preguiça, não fica na indolência, né? Porque a morte pode vir a qualquer momento. E aí, assim, mas eu não quero pensar na morte, né? É meio pesado isso. Gente, pensa que as adversidades podem vir a qualquer momento. Né? Hoje, voltando da minha corrida matinal, voltei, tinha uma carta da SEB, eu fiquei, meu Deus, o que será a carta da SEB? A gente já viu, vão cortar a luz. E não, era um comunicado, né, para o pessoal que deve ter todo mundo da Asa Norte. Mas, enfim, eu falei, eita, que já vem um problema aí, o que eu tenho que resolver? Porque eles põem assim, comunicado importante, né? Falei, eita, o que vem aí? Mas tá, mas as adversidades da vida podem sobrevir a qualquer instante. Como é que você vai passar por essa situação qualquer, por mais simples que seja, né? Apavorado, né? Sofrendo, preocupado e tal? Não, você passa tranquilo pela coisa, né? E se fosse, né, no caso aqui, uma situação mais grave, né, um aviso, vamos cortar a sua luz e tal, tem outras maneiras de a gente resolver disso serenamente, né, compassivamente, tá? Então, essa é a meditação que vai ser o remédio para essa tal dessa indolência, né? Pensar na impermanência de toda a vida, que a gente acha que está tudo bem, mas de repente as coisas podem ficar muito mal. Uma situação qualquer, um acidente qualquer que você vai precisar estar sereno, tranquilo e tal. Esteja sereno e tranquilo, tá? Então, assim, a gente pensar exatamente que está tudo bem agora, mas pode não estar bem daqui a segundos. E aí a gente vai ver a urgência que é a gente praticar o Dharma e estabilizar a nossa mente, tá? Então, é só a gente remetendo aqui a ensinamentos que a gente já supõe que as pessoas saibam, né? Tá tudo bem aí? Alguma pergunta, né? Aí o segundo tipo de preguiça, que é a chamada preguiça vil, né? Que é a pessoa se aplicar nos atos negativos. E aí a gente pensa assim, ato negativo é o quê? Não matar, não roubar. Não estou matando, não estou roubando. Aqui está incluído também, gente, o mosquitinho que matou, roubou o tempo da pessoa, né? A tagarelice que fez, uma visão errônea que teve.
um desejinho de uma coisinha. Ai, hoje eu quero comer uma comidinha bem especial, assim, tá? Desejos. Né? Então, isso é a tal da preguiça vil. É qualquer ato negativo. Né? Tem lá os 10 atos negativos, e ali a história é bem mais funda que isso, porque às vezes a gente acha que não é só como está ali, né? Mas a gente tem que ver a extensão de cada um desses. Né? Uma visão errôneazinha que a gente tem, entendeu? Ato negativo com a mente. Então, a gente vê assim, a profundidade desses atos negativos todos que a preguiça vil. E aí, qual é o remedinho para a preguiça vil? A meditação sobre o karma e a natureza defeituosa do samsara. Que é o quê? O segundo obstáculo, como está lá no Gampo. Que é o quê? Apego ao ciclo das existências. Primeiro obstáculo, apego a essa vida. 2, segundo obstáculo, apego ao ciclo das existências. Eu ouvi, né, muitos anos atrás, uma praticante: eu não quero mais voltar como humana, eu quero um renascimento melhor. Mas um renascimento melhor o quê? Você vai lá para o mundo dos deuses? Muito bem, teve mérito para chegar lá. Mas um dia que a continha bancária dele, dos méritos, esgota, o camarada o quê? Desce. E não tem, né, para onde subir. Ele só vai descer, porque no mundo dos deuses não tem possibilidade de praticar o Dharma, né? Porque está tudo muito bem, né? Estou vendo aqui, Pedro está aí, né? Pedro sabe que eu conheço uma pessoa que vive efetivamente no mundo dos deuses e que ela não tem muita motivação para praticar o Dharma. É uma realidade dela, porque ela vive literalmente no mundo dos deuses mesmo, porque tem todo, né, o karma positivo lá de viver no mundo dos deuses. E não consegue assim praticar o Dharma com dinamismo, né? Então, o que acontece, né? Trouxe aqui, não sei se vocês já viram, mas todo o templo budista, né? A gente mantém por dentro lá no KPG, mas no centro de retiro tinha também. Todo o templo budista tem o que na porta? Esta imagem. Vou ver aqui para vocês verem. O que é isso? A roda da vida. Então, você entra nos templos, todos os templos que eu visitei aí pelo mundo afora, todos os templos. Ou estão do lado de fora, preferencialmente, como é ensinado, ou eles estão, como no KPG, por dentro da parede, que aí daí é para proteger do chuva e tal, porque não está pintado, né? É um quadro. Então, só por conta disso, mas ali, amiguinho, olha onde você está, no ciclo das existências. Então, a gente vai sempre ter que meditar sobre o karma e a natureza defeituosa do samsara. Quando a gente está lá na nossa preguicinha vil, pensa no karma. O que é o karma? Vamos lá, os 4 elementos. Né? O resultado é certo. Ele amadurece o quê? No seu autor. Não é no vizinho, não. Ou naquele que a gente acha que é o culpado do ato. Não, é naquele que fez o ato. Seja com o corpo, com a palavra, com a mente. Ele jamais se esgota. Jamais se esgota. E ele só se desenvolve. A gente planta uma sementinha de laranja, a gente vai colher um laranjal inteiro. Então, fique esperto da próxima vez que você for se entregar a um ato negativo, qualquer ele que seja. E aí, os resultados estão muito bem descritos lá na compilação que o Gampopa fez do Santo Dharma, do Buda, sobre as consequências, né, dos atos negativos. Se a pessoa teve uma predominância do ódio, da raiva, do rancor, vai renascer nos infernos. Não tem dúvida quanto a isso. Aí o sujeito fala, mas eu não sei o quê. Não tem conversinha. É o resultado dos atos. A gente está dentro, né, do Dharma, onde assim somos, né, responsáveis pelos nossos atos. E somente nós iremos colher o resultado dos nossos atos.
Ah, mas vão rezar para mim porque eu era uma pessoa legal na turma, né? Lá da minha sanga e tal. Gente, assim, o Lama Trilê disse várias vezes, olha, não percam seu tempo fazendo orações para mim depois que eu morrer. E eu achava assim, poxa, mas é o meu Lama, ele está pedindo para a gente não rezar. Por quê? Porque não adianta nada, gente. A única coisa que nos conduz através do bardo, que vai nos levar a este ou aquele renascimento, é o quê? Nosso karma. Única e exclusivamente é o que a gente fez durante a nossa existência, é isso que vai determinar a nossa condição no bardo e o nosso próximo renascimento. Então, fique esperto, fique ligadinho, porque é isso que vai acontecer dentro, né, do Dharma, é isso que acontece. E a gente não pode ficar esperando, como o Kalun Rinpoche eu trouxe aqui o ensinamento, né? A pessoa vai achando que diante de uma imagem do Buda e tal, não sei o que, a Bodhicitta vai nascer. Não, gente. Eu sei, assim, o quanto foi difícil para mim a tal da Bodhicitta nascer. Lama Trilê falava e eu chorava, né? Eu falava assim, meu Deus, eu não tenho essa Bodhicitta, eu não tenho. Mas um dia o negócio veio assim, entendeu? Quando eu entendi do que se tratava. E, ó, depois de muita. E, né, como eu falei hoje, assim, a iluminação não vem por dar volta nos estudos e fazer, tem todo um trabalho a isso. Então, olhem lá, quer dizer, quem não está familiarizado com a roda da vida, quem não está familiarizado com, né, com os ensinamentos que estão assim belamente compilados pelo Gampopa, é um resumo de todo o Dharma aquilo ali, gente. É o ensinamento do Senhor Buda compilado, entendeu? 500, 600 páginas, está tudo resumido ali. Olha que maravilha. E em português. Quando eu cheguei, não tinha em português. Né? A gente tinha que ler em outras línguas. Então, assim, meditem sobre isso para não se entregar a essa preguiça vil. E aí, outro tipo de preguiça, que é a pessimista, né? Ah, eu não dou conta, isso aí é difícil, o Lama vem falar que tem isso, tem que fazer aquilo. Ah, não basta eu dar umas voltas no estupa, vou dar umas voltinhas no estupa, né, e tal, vou atingir o despertar. Não vai, gente, o Kalun acabou de falar isso, não vai, né? Ah, mas eu não tenho coragem, não tenho perseverança, não tenho disposição para seguir nessa via. Tem sim. Por que tem sim? Porque temos a preciosa existência humana. Esse barco, a gente vai falar dele daqui a pouco, né? É o tal do barco que vai fazer a gente atravessar o oceano do Sansara. E alguém deu para a gente? Foi algum Deus? Não, eu vou te dar um corpo humano. Não, gente, a gente conseguiu, a duras custas, um renascimento humano. A duras custas. É um renascimento superior. E o único dentre os reinos superiores que se tem, né, a possibilidade de se praticar o Dharma, de estabilizar a nossa mente, pacificar nossas emoções perturbadoras, né, seguindo as instruções do Buda, né, e todos os comentários dos grandes mestres que vieram depois, seguindo a instrução do Lama. É único, é único, né? Então, ela é uma existência humana que a gente conquistou por conta desses métodos, mas por que ela é preciosa? Está lá no Gampopa, gente. Então, por isso que eu falei aquele recadinho no começo, eu estou fazendo menção aqui a várias coisas que a gente imagina que todo mundo já sabe. Por que ela é preciosa? Porque ela é do duplo benefício. É benefício para você e benefício para os outros. E o que é que dá esse diferencial, né, de uma existência humana para uma preciosa existência humana? É a bodhicitta. É a bodhicitta, é o que faz, né, ela se tornar uma existência humana para uma preciosa. Ela vai dar, é a bodhicitta que vai fazer, mas para que eu estou praticando, entendeu? Né? Tendo atingido a onisciência e vencido os inimigos que são as máculas, posso eu liberar todos os seres. Quer dizer, sem máculas, a gente não vai mais julgar ninguém, só vai ter amor e respeito por todos. 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 Inclusive os políticos, a turma que tem vacina, não tem vacina, todos. Todos os seres, os bichinhos, todos, os seres nos infernos, todos. A gente vai envolver com a nossa bodhicitta todos os seres. Então, é meditação sobre a preciosa existência humana, dotada das 8 liberdades, 10 aquisições
e o patrão Rinpoche coloca as 3 fés. Isso é outra coisa chata, que é a tal da decoreba que tem no Dharma, né? Mas, gente, com a decoreba fica muito mais fácil a gente saber isso. Então, quando você está lá na preguiça, qual é o antídoto? Impermanência, que é o quê? Eu estou apegada a essa vida, Então, meditação sobre impermanência. Tudo que nasce, morre. Tudo que se acumula, se dispersa. Né? Tudo que se constrói, vai ruindo. Tudo que se agrupa, né? se dissolve, né? se dissolve, né? se desarruma. Né? Medita, fique esperto com isso. Todas as coisas que você colecionou, um dia vão se dispersar. Né? Seus amigos queridos, um dia você vai se separar deles. Né? Seja por separação mesmo por conta do samsara, que leva, né, a gente a se separar de algumas pessoas, ou na morte. Vai deixar todo mundo, e uns vão partir antes de vocês. Então, é bom ter esse esqueminha todo decorado, porque facilita na hora que a gente está ali fazendo uma tagarelice lá no grupo do WhatsApp, entendeu? Epa, tagarelice não é bom, entendeu? Estou fazendo o quê? O que isso aqui está ajudando as pessoas? Às vezes a gente até acha que está ajudando, mas não, está só com a nossa apreensão egocêntrica, não, deixa eu mostrar, né? Que é assim, fulano vai aprender. Eu também tenho que dizer, pronto, falei, entendeu? A apreensão egocêntrica não é esse o objetivo. Nosso negócio aqui é dissolver a nossa apreensão egocêntrica, tá? Então, é bom a gente ter isso decoradinho na cabeça, porque agiliza no processo, na hora que a gente está ali distraído no samsara, com algum dessas 3 preguiças, que a gente está tratando desse assunto agora, fazer com que a gente saia dali rapidinho. Né? Enquanto, eu não dou conta, isso aí é muito difícil, quero não. Vou acender uma velhinha, que está tudo bem e tal. Não, olha, você tem a preciosa existência humana. Né? Tem as 8 liberdades. Quais são as 8 liberdades? Você não nasceu nos infernos, não nasceu entre os espíritos ávidos, não nasceu entre os animais. Gente, a gente não nasceu num animal nessa vida. Olha só que maravilha. Imagina um cachorro, o que ele entende do Dharma. Não entende. Não nasceu como um Deus de longa vida. Não nasceu como um bárbaro. Né? Uma época sem Buda. Olha só quanta coisa. Isso tudo a gente conquistou. Né? Sem as faculdades, né, de compreensão. Né? Sem as visões errôneas. Né? Algumas. As 10 aquisições. Olha só, a gente nasceu humano, num país central, né, com fé do Dharma, não tem karma negativo acumulado, com a capacidade de compreensão. Olha só que maravilha, o Buda ensinou. Né, tem um ensinamento, eles se propagaram. Quantos benfeitores, gente, estiveram lá 2.500 anos atrás. Por força dos benfeitores, o Dharma continua aí. Vocês acham que os praticantes? Não, tem os benfeitores. Os benfeitores do Dharma. E os indivíduos que praticam. Né? Então, isso aqui, esse é um ensinamento do Karmapa atual, falando que dentro do Dharma tem 2 tipos de indivíduo. Né? São a sanga ordenada, né? Lamas, ou lamas monges, ou monges, né? Os benfeitores. São só esses 2 tipos de pessoa. Ou a gente está num, ou está no outro, ou está nos 2, né? Que é o meu caso agora. Né? Eu continuo sendo benfeitora do Dharma quando eu estou aqui fazendo essa oferenda desse ensinamento. Senão, você está na periferia, né? A pipoca, né? Lá do trem elétrico. Né? Beleza, mas está só na pipoca. Então, vamos seguir lá. E aí completa, né? Eu sempre gosto de colocar essa colocação que o patrão Rinpoche coloca dentro da preciosa existência humana, as 3 fés. A confiança no quê? Nas 2 primeiras 9 verdades e na verdade do karma. Essa é a nossa base. Né? Depois a fé de aspiração. Tipo assim, eu quero, eu vou. Né? Eu vou me engajar nessa via e vou praticar. Depois ter respeito, interesse e alegria. Alegria, volta a alegria aqui, pela prática do Dharma. Então, eu acho que essa colocação do patrão Rinpoche está lá também no texto do Gampopa, né? Porque tem texto ali do patrão Rinpoche também e do Kalam Rinpoche, naquele volume que Lama Trinley preparou. Colocar as 3 fés. Então,
criatura, você adquiriu as 8 liberdades, as 10 aquisições e as 3 fés. E está fazendo o quê com isso? Então, na hora que está lá, não dou conta, é difícil. Não, gente, a gente dá conta sim. Tenha confiança em você mesmo. Você dá conta. Mas eu não consigo, né? Porque o samsara é muito forte, eu entendo. Né? Mas na hora que está ali uma situação, pratico. Olha só como é fácil praticar a paciência. Né? Praticar a generosidade. Há quantas anda aí sua cota de generosidade com os outros? Né? Pode ser a generosidade material, a generosidade do Dharma, a generosidade de proteger as vidas. Né? Quanto mais fizer, melhor, mais mérito você vai ter. Tá? Então, esses são assim, os ensinamentos que vão assim, nos ajudar a compreender as estrofes que a gente vai trazer aqui hoje para vocês do Bodhisattva Charyavatara. Tudo bem até aí? Todo mundo vai estudar o quadrinho lá do Lama Trilê, né? Quais são os obstáculos, os remédios e tal. Mas é isso mesmo, gente. Podemos seguir? Bom, então, vamos para a nossa historinha. A historinha de hoje é uma vida passada do Buda, que ele está lá na comunidade dos monges, né? Para quem está seguindo, eu estou seguindo a sequência exata que está no Tripitaka, que é a coleção dos textos do Buda, está no Tripitaka 6, parte 5, página 75, que chama O Servo Benevolente, o Corvo Prestativo e o Homem Ingrato. É uma vida passada do Buda, onde ele... isso tudo é acumulação de meta, prática das paramitas. Aqui foi uma ocasião que o Buda, em sua vida passada, praticou o quê? O esforço, a coragem. Então, vamos ver essa história. Bom, o que acontece? O Buda, então, era um cervo, né, uma corça, né, muito bonita, né, com uma pelagem maravilhosa, de 9 cores, né, bem reluzentes, enfim, era um ser muito bonito e dotado de grande benevolência. E ele, então, estava passeando lá, comendo as gramíneas dele, né? E aí ele passou perto de um rio, tinha um homem se afogando. E aí ele pensou, né? É difícil obter uma vida humana. Por que deixá-la se perder? É melhor eu me colocar em perigo para salvar esse homem. Aí ele foi, né? Ele era um animal grande e tal. Ele entrou no rio e falou para o homem: suba então nas minhas costas e eu vou te salvar desse afogamento. E assim foi feito. Né? O homem subiu nas costas dele, eles saíram do rio e foram ali, né, para um lugar seguro na beira do rio. E aí o homem ficou super grato, né? Fez 3 voltas em torno, né, do cervo, né? Prosternou-se diante dele e falou assim: olha, eu sou muito grato por tudo isso que você me fez, né? Eu quero, a partir de agora, ser seu escravo para te fornecer todas as coisas que você precisar. Aí o servo benevolente, né, falou assim: não precisa nada disso, não. Eu salvei, né, porque é uma vida humana muito preciosa e a gente sempre deve salvar os seres. Eu quero, né, que cada um siga seu caminho, volte para os seus lugares, e eu só peço para que, se alguém perguntar por mim, você não indique o local onde eu vivo. Assim foi, né? Foi cada um para o seu canto. Mas aí, nesse mesmo tempo, tinha próximo dali um reino, né, cujo rei se chamava Mahendrasena. Tinha esse rei, então, que era um homem, né, muito correto, muito benevolente para o seu povo. Ele sempre mantinha, né, muitos alimentos para o seu povo, né, devido à sua grande benevolência. Mas ele tinha lá as rainhas dele, né, as mulheres dele, mas a rainha principal teve um sonho. Ela sonhou com um cervo maravilhoso, né, cuja pelagem era de 9 cores, maravilhosas, tinha chifres maravilhosos. E aí ela cobiçou ter esse animal para fazer para ela, né, vestes e ornamentos. Aí ela foi lá falar com o rei.
Falou, olha, é o seguinte, eu quero, né, um animal desse jeito, porque eu quero fazer, então, umas vestes para mim e ornamentos com esse animal. Aí o rei, que não sabia dizer não para a rainha dele, falou, não, tá bom, eu vou empreender, então, um movimento para ir capturar um tal animal. E aí ele promulgou lá um edito, né, um edital, para que as pessoas fossem atrás. E aí, quem estava por ali? O homem que tinha sido salvo lá do afogamento. Aí ele falou: epa, eu quero esse negócio aí, porque lá quando o rei promulgou lá esse edital, ele falou: olha, quem me der indicação de onde vive um tal animal, eu vou dar uma prefeitura, né, um distrito, um vaso de prata cheio de ouro e um vaso de ouro cheio de prata. Aí o homem ficou pirado na cobiça dele. Ele falou: ah, não, eu quero isso aí, né? Ele pensou, né? O que me importa um tal servo perder a vida? Eu quero isso. Aí o que ele fez? Ele foi lá falar com o rei. Falou: ah, rei, eu sei onde vive um animal desse, né? Gente, na hora o corpo dele se encheu de lepra. Mas falou para o rei assim: olha, esse animal tem poderes sobrenaturais. É melhor que você vá com todo o seu exército para poder capturar. E eu também vou junto. E aí foi o rei, né, o exército dele e o homem ingrato lá, né, cheio de lepra, mas foi. Aí tinha um corvo, né, que era amigo lá do cervo, né? O cervo estava super cansado, porque ele tinha feito um grande esforço para salvar o homem. Estava lá super cansado e tal. Aí o corvo foi lá e falou: acorda, acorda, porque o rei está vindo te capturar. Mas o cervo estava tão cansado e tal que nem ouviu. Aí o corvo foi lá e picou a orelha dele, né? Falou assim: te levanta, porque o rei está vindo te matar aí, né? Aí ele deu um salto assim, acordou. Quando ele viu, o rei já estava com arco e flecha já mirado para ele, né? Aí ele falou assim: olha, eu sei que a minha perda é inevitável, né? Você sempre satisfaz a sua rainha. Mas eu quero 15 minutos, né, para que eu possa explicar a situação. Eu gostaria de saber quem foi que indicou, né, o local onde eu vivia. Aí o rei falou: olha, é aquele ali, apontou o homem lá, o ingrato, cheio de lepra, né? Aí o servo falou, né? Aquele que rouba as riquezas pode até ser perdoado, mas aquele que trai um ser benevolente é de uma crueldade difícil, né, de ser expressa, né? Tal a crueldade. E aí o servo foi e contou toda a história que tinha se passado. E o rei ficou assim, emocionado com aquela história, vendo a tamanha benevolência, né, do servo, né, que arriscou a sua própria vida para poder salvar o homem, e o homem que ele havia salvo estava ali traindo para matá-lo, né? Aí o rei falou assim: olha, você pode viver sua vida em paz, né? Sua vida vai ser poupada, e eu promulgo, então, a partir de agora, uma lei que vai ser proibido a caça de animais no meu reino. Aí tá bom, ficou todo mundo assim resolvido. E aí o rei voltou lá para se encontrar com a rainha, contou a história. A rainha ficou com muita raiva, o coração dela explodiu e foi imediatamente parar nos infernos das grandes montanhas, né? E aí Chakra, né, que era o rei lá dos deuses, né, vendo aquela cena toda, falou assim: ah, esse rei aí está com muita benevolência, mas eu quero pôr à prova a situação. Aí fez aparecer milagrosamente no reino vários cervos, né, que comeram todas as gramíneas, todos os cereais. E aí esgotou todo o alimento dali. E aí o rei falou, né? Melhor eu proteger o rei, né, causando a sua ruína, né, do que desrespeitar os preceitos, né, os preceitos do Dharma. E aí o Chakra, vendo isso, né, vendo que a fé do Dharma, né, a fé no Dharma que o rei tinha era muito grande, fez, né, desaparecer milagrosamente, do mesmo jeito que ele tinha colocado os cervos ali, ele fez desaparecer os cervos, então, né, eles desapareceram, e as colheitas renderam 10 vezes mais do que antes, né? E todos os males do reino foram aniquilados, né? E aí o Buda, contando a história, ele disse então aos bhikkhus, né, aos monges:
O rei cervo era eu mesmo, né? O corvo era Ananda. O rei era Shariputra. O homem traidor era o Devadatta e a mulher do rei, a esposa de Devadatta. E aí o Buda termina. Essa é a maneira pela qual a paramita da vontade ardente do Bodhisattva é vigorosa. Então, isso é para mostrar para a gente, né? Essas historinhas eu estou trazendo, porque normalmente tratam-se de vidas anteriores do Buda, como é que ele foi praticando as paramitas ao longo, né, das suas existências todas. Inclusive, essa história está no Jataka, não sei se eu anotei aqui. Não, foi em outra página que eu anotei. Qual é a página? Ah, não, está aqui. Essa história está no Jataka, que são algumas histórias da vida do Buda, as vidas anteriores antes do Buda Shakyamuni. Então, isso é para mostrar para a gente que os nossos atos de coragem, de respeito, né, aos preceitos do Dharma, a gente vai levando para as outras vidas, né? É claro que a gente está dentro do Vajrayana, que, né, possa eu atingir rapidamente o estado de Dorje Chan, mas a gente, né, dependendo do nosso empenho, do nosso vigor, do nosso entusiasmo na nossa prática, a gente pode, né, ser isso mais rápido, né, ou demorar um pouco mais. Mas o Buda levou várias vidas acumulando, né, as paramitas, né, aquele um dia ele tivesse uma vida como que ele teve há 2.500 anos atrás e teve a história que, né, eu acho que todo mundo aí já sabe. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Bom, vamos voltar então aqui para o nosso texto do Shantideva, né? A gente já viu aqui várias coisas, né? Inclusive nos comentários tem lá, né, que o Buda meio que pega meio pesado com a gente, né, com esses pensamentos, né, sobre a impermanência, né, que a morte vai vir e tal. Mas isso tudo é um meio hábil para que nos incite realmente, para que a gente fique motivado para praticar, né? Que a gente não se aplique. Vocês já viram aqui, né? Uma simples indolência nossa pensa na impermanência, né? Você agora pode ter as condições adequadas para a prática, mas daqui a pouco pode não ter mais, seja pela perda da vida, ou seja porque não tem um alimento, né? Não tem um abrigo. A gente sabe, né, que a gente precisa, né, como um corpo humano, que é tudo que precisa, né? Ter abrigo, ter alimento, para que a gente possa praticar. Então, agora a gente tem, mas agora, né, daqui a pouco a gente pode não ter mais. E vai ser muito difícil praticar no momento da morte, né, que você vai ter os sofrimentos da morte, ou praticar com fome, né? Que praticante consegue praticar com fome? É difícil, gente. É difícil, porque, né, o corpo tem lá a sua necessidade. Então, aproveita agora, né, que você tem alimento, né, por mais simples que seja, mas que seja só um alimento para sustentar o corpo. Né? Não estou falando de festins, não, mas de alimento. Né? Eu sei que é meio pesado, né? Eu achei bem interessante quando nos comentários falam isso, mas é uma exortação mesmo para a gente aproveitar, né, o nosso tempo que a gente tem, a nossa existência humana, para que ela se torne realmente preciosa, né? Para que a gente possa se liberar de todos esses inimigos nossos, que são as nossas máculas, que são nossas emoções perturbadoras, para poder liberar todos os seres, tá? Então, a frase que está no comentário é: não há tempo a perder, né? Portanto, não desperdice sua vida semeando sementes de sofrimento. Eu achei essa frase assim maravilhosa, né? Tipo daquelas para a gente decorar e ficar, né? Não há tempo a perder. Portanto, não desperdice sua vida semeando sementes de sofrimento. Que é o que a gente faz. Todos os seres, né? Querem a felicidade. Até o pobrezinho do coronavírus, que nem um ser vivo porque tem um pedacinho lá de material genético, capinha de gordura lá com os spikezinhos, ele não quer matar o organismo. Ele não tem nem assim, vou matar. Ele não tem esse pensamento. Ele quer o quê? Se multiplicar. Por isso tem essa nova mutação aí. Porque ele agora está se multiplicando mais. Entendeu? O que a gente quer? A gente quer a felicidade. Até o pobrezinho lá, que nem um ser vivo quer a felicidade, a gente também quer a felicidade. E a gente não quer o sofrimento, não é isso? Mas a gente sabe
o que fazer para ter a felicidade? A gente sabe o que fazer para não ter o sofrimento? A gente pode até saber lá no livro, mas não sabe, não aplica, né? Ou não sabe nem aplicar. Então, quais são as causas da felicidade? A causa da felicidade são os atos positivos. As causas do sofrimento são o quê? Os atos negativos. E a gente fica a nossa vida semeando, né, essas sementes de sofrimento. Aí a pessoa que fica desejando, não dá para ter tudo nessa vida. Né? Não dá. Não dá. Vai o quê? Vai sofrer. Porque desejo é um ato negativo. Né? Não vai ter. Aí pede lá, a pessoa tem até dinheiro, pede num restaurante chique, não sei o que, o prato chegar meio frio, a pessoa vai achar ruim. Porque chegou frio, porque não está ali no negócio. É o que é sofrimento isso. Entendeu? E às vezes a coisa tá, né, não está boa, a pessoa vai passar mal depois. Então, fica ligado nos atos negativos, porque eles com certeza são fonte do sofrimento. Né? Então, vamos aqui para a estrofe 11. Né? Se mesmo nessa vida serei tomado pelo medo, como de um peixe vivo se contorcendo na areia quente, o que mencionar sobre as torturas insuportáveis do inferno que resultarão de minhas ações prejudiciais? Isso aqui é o que eu falei lá a respeito do karma. Do karma. Né? Os atos negativos que a gente semear, né, essas sementes negativas, ou as sementes negras, né, como é chamado na tradução, são a causa do sofrimento. E aí, quando ele dá aqui, o Shantideva dá esse exemplo, né, de um peixe vivo se contorcendo na areia quente. Eu achei essa imagem assim terrível, né? Se a gente pode imaginar um sofrimento desse horrível, né? Porque o peixe vai saltando assim até, né, finalmente morrer, né? Quem já viu vê arrasto, né, de pescador chegando na praia, já viu isso, como é que eles ficam, coitadinhos, todos se debatendo, imagina, é só que a areia, o pescador chega na areia, ainda está fria ainda, porque é de manhã, né? Mas se está uma areia quente, é um sofrimento insuportável. Se esse é um sofrimento insuportável, imagina o sofrimento nos infernos. E aí, mas eu não gosto de pensar lá naquilo lá, porque assim, é tudo meio metafórico, né? Porque agora tudo tem que ser uma coisa bonitinha, né? As pessoas não gostam de coisas feias. Aí já dá uma interpretação psicanalítica para os infernos e tal. Tá bom, não quer pensar lá nos infernos? Pensa na situação agora das pessoas com ódio, com rancor, com raiva desse político fulano, entendeu? A pessoa não tem paz, não tem paz. E os atos dela todos vão ser, né, maculados por essa raiva. E não vai ser boa coisa. Lucidez zero, amor zero, compaixão zero, está só na loucura do samsara. Então a gente tem que, cadê? Roda da vida, entendeu? Roda da vida. Pensa lá, é aqui, Está aqui, Meditem sobre isso, né? Essa imagem da roda da vida é uma imagem da tradição indiana que o Modaliana trouxe para a tradição budista, para a gente meditar lá sobre os 6 reinos, 3 reinos inferiores, 3 reinos superiores. É para a gente entrar nisso. Então, essa estrofe é uma estrofe sobre o karma, né? Que é na gente que vão amadurecer essas, né, do que no comentário diz, essas sementes do sofrimento, que nada mais vem a ser do que os sanskaras que a gente deposita lá na oitava consciência. Tá? Então, sanskara depositado na oitava consciência, de quem é esse karma? É do vizinho? Não. É de quem tem aquela mente ali. Quem fez o ato, seja com o corpo, com a palavra, com a mente, ou com os 3 juntos, está depositado o sanskara, né, ou a cicatriz, na oitava consciência daquele sujeito. E até que aquele karma, né, possa ser purificado pelas diversas técnicas, né, seja do reconhecimento das faltas ou as práticas de purificação, que são visualizações, não tem milagre nenhum que aconteça, ou que aquele karma se manifeste, né, amadureça,
né? Você vai continuar carregando essas sementes. E aí, se não amadureceu nessa vida, a gente leva para outra. Aí você vai lá, tem uma condição numa outra vida, a pessoa reclama, não tem isso, não tem aquilo outro, né? Está no lugar assim, está no lugar. Onde nasce? Tudo determinado pelo karma. Então, a gente ficar ligado na roda da vida, para a gente criar essa urgência da nossa prática do Dharma e, né, se encher de coragem, né, de entusiasmo, de vigor, para realmente praticar o santo Dharma, né? Ver se fala mais alguma coisa aqui dos comentários. Assim, se tivermos, né, sido, né, não tivermos tido atenção com o mal que podemos causar, seremos torturados no momento da morte pelo mal que causamos nessa vida e nas vidas anteriores, né? Porque isso é da nossa tradição. Então, na hora da morte, não é só os atos negativos que a gente cometeu nessa vida, mas das outras vidas também está tudo acumulado, porque continua, né, caminhando com a gente todas as nossas sementes negativas e as positivas também, né, gente? Então, a gente fica esperto em relação ao karma, né, porque isso faz parte da nossa tradição e é um dos elementos da primeira fé. Se a gente não se familiarizar com o ensinamento sobre o karma e aplicar isso na nossa vida, a gente não tem possibilidade de prosseguir no Dharma. Tá bom? Alguma dúvida até aí? Eu estou passando meio batido, porque eu acho que as pessoas já sabem, mas quem tiver alguma dúvida, por favor, fique à vontade para perguntar, né? Eu aqui só vejo 3 pessoinhas, então, né, que são pessoas que estão seguindo, mas, enfim, se tiver alguém novo que, né, não saiba sobre isso, por favor, fique à vontade para perguntar, tá? Bom, vamos passar lá para a 12ª estrofe, né? Shantideva, então, vai dizer: como posso permanecer com a mente confortável se cometi as ações que darão frutos e meu delicado corpo de bebê será escaldado por ácidos ardentes no inferno de extremo calor, né? Esse inferno de extremo calor, segundo os comentários, é o inferno de Avid, que é lá o pior dos infernos. Onde foi parar o Devadatta? Então, isso aqui tem a ver com esse nosso desejo por conforto, né? Então, a gente já viu ensinamentos aqui já esse mês que as situações confortáveis, né, por mais confortável que ela seja, elas não vão nos liberar do sofrimento, né? Não vão nos liberar. Porque a gente pode ir, né, para um lugar confortável, imagina que, né, enfim, não sei se tem gente de fora, mas aqui o povo gosta muito de ir lá de Caldas Novas, né? Vai o pessoal lá todo tomar banho lá na água quente. Ele não gostava de ir lá, porque ele falava que as pessoas ficavam muito na preguiça, né? Então, você vai passar um final de semana, a pessoa está cheia de problema e tal. Eu conheço uma pessoa que o marido está fazendo aquele aplicativo de transporte e tal, não vou fazer propaganda aqui, mas, enfim, para conseguir pagar as contas. Mas aí a vida dela está tão difícil e tal, porque por causa da pandemia, não sei o quê, aí a pessoa vai para onde? Vai para Caldas Novas. Ela vai lá para Caldas Novas, situação confortável, toma um banhozinho quente, tal, tudo bem, blá, blá, blá. Quando ela volta, o que acontece? Os problemas foram embora? Não. Ela teve uma suspensão ali, distraída, envolvida no bem-estar, mas os problemas, quando ela volta, estão ali, os boletos, os problemas estão todos ali para ela resolver. Então, uma situação, né, de bem-estar, de confortável, não vai nos liberar, né, dos nossos sofrimentos. Né? Eu bem que gostaria de poder oferecer para vocês, olha, o Dharma é um lugar de bem-estar. Né? Eu conheci uma pessoa que até hoje eu falo com ela e tal, foi uma pessoa lá do primeiro começo, né? Bem do começo do budismo, até na Terra Pura. Ela falou, eu gosto muito de ir no templo budista, um lugar de muita paz. Eu falei, tudo bem, você passa ali, né, uma manhã de muita paz e tal, mas quando você volta ali no portão, estão todos os seus probleminhas bem comportadinhos, que eles ficam quietinhos, né? Não faz bagunça não, eles ficam te esperando certo, e na hora que você passa por ali, eles cruzam todo em você e pega e segue pela sua vida.
Então, eu gostaria de oferecer sabores, felicidade, mas assim, não temos. Não temos, não temos. Não é tem, está faltando, é não temos mesmo. Tá? Não tem. Né? Aqui é o caminho do guerreiro contra as emoções nossas perturbadoras, para que a gente se libere desses inimigos que são as máculas. Né? Então, como é que você pode ficar com a mente confortável? Uma sensação de bem-estar, assim, uma coisa. Né? Se eu cometi ações que darão fruto, certamente. Né? E meu delicado corpo de bebê será escaldado por ácidos ardentes, né? Ácidos ferventes, né? No inferno de extremo calor, lá no inferno de Avite. O meu delicado corpo de bebê, isso aqui é uma coisa bem interessante, né? Da gente ver as nossas suscetibilidades, né? Qualquer coisa vira um drama. A pessoa está com uma dor de cabeça, em vez de procurar um medicamento, ou procurar, sei lá, uma acupuntura, enfim, né, um medicamento, né, da flora, alguma coisa para melhorar, entendeu? Vai dormir ou vai comer, resolve aquilo ali. Não, fica fazendo aquele drama, perturba a vida de todo mundo. Ah, porque eu estou com uma dor de cabeça, mas não sei o quê. Então, é uma estrofe que traz assim, o quanto que a gente é cheio de drama. Né? Então, mais Dharma e menos drama. Entendeu? Se a gente tem uma situação desagradável qualquer com o nosso corpo, vai em busca de uma melhora. Entendeu? O que causou aquilo ali? É a falta de sono, criatura? Vai dormir. Entendeu? Se está com fome, vai comer. Não tem que comer, vai buscar os meios para buscar o que comer. Resolver o problema. Isso é sangue mela. Entendeu? Conhecimento primordial, ter lucidez para resolver as situações. Não vem um santo lá resolver seu problema. Não, para a gente ter discernimento para resolver tudo. Né? Então, isso aqui é uma reflexão para a gente ver o quanto que a gente é cheio de coisinha, né? Com os sofrimentos que a gente tem. Qualquer coisa vira um drama. Então, se a gente é incapaz de ter esses sofrimentos aqui, né, nosso humano, imagina o quanto que a nossa mente vai suportar os sofrimentos nos infernos. Vai ser muito mais difícil. Né? Aqui os ácidos ferventes. Leia lá o que está nos infernos. Ou imagine a vida de uma pessoa que está no ódio, ou que está na avareza lá. Né? Temos pessoas também que estão na avareza, estão lá igualzinhos os espíritos ávidos, insaciáveis. Você acha que você agora não aguenta uma dor de dente, não aguenta uma dor de cabeça, não aguenta uma dor de barriga? Tu vai aguentar lá o sofrimento dos mundos inferiores? Sofrimento dos animais? Indo lá para o abate? Acha? Então, fique esperto. Entendeu? Então, reflitam sobre os atos negativos, né? Todos, e no comentário também, né? Esteja muito atento para observar todos os seus pensamentos de apego, né? E de aversão, que é a raiz de todo mal, né? Por causa da ignorância, a gente tem apego e tem aversão. E aí o Shantideva segue, né? Na estrofe 13. Aqueles que querem resultados sem fazer nenhum esforço, ainda que confortáveis, sofrerão severamente. Mesmo estando presos pela morte, eles desejam a longa vida dos deuses. Oh, não, serei esmagado pelo sofrimento. Então, essa aqui é a turminha ao qual o Kalu Rinpoche fez lá nos ensinamentos recentes dele, a turma que acha que a Bodhicitta vai fazer só para fazer orações diante do Buda, ou dar a volta no estupa, acender velas e tal, que vai atingir a iluminação. Seria muito bom se assim, mas não é. Lamentavelmente, não temos. Entendeu? Não tem. Igual você querer tomar um pratinho de sopa aqui numa loja de informática, não tem. A não ser que você pegue lá do coitado funcionário que levou. Aí a sopa vai estar até fria, até que esquece. Mas não temos essa coisa confortável, não temos. Entendeu? Depois que a gente vai praticando, aí tudo fica tranquilo. Os problemas vão continuar existindo, mas a gente não vai passar mais por aquela experiência com sofrimento. A gente vai passar por ela com a força dos bodhisattvas, que a gente conquistou por nós mesmos.
com coragem, com determinação, com paciência, para suportar aquela adversidade, que às vezes vai ser bem grande, né? Que seja uma doença, que seja uma privação, né, de algum alimento, que seja privação de abrigo, seja privação de vestes, ou o sofrimento da hora da morte. Tá? Os problemas continuarão existindo, né? Mas como a gente vai passar por isso é que é o grande objetivo da gente praticar o Dharma. Então, como o Shantideva coloca aqui, ainda que confortáveis, sofrerão severamente. Porque essa autoilusão que a gente tem de que estamos confortáveis, né? Aquela imagem lá do barco, sabe? Que eu falo lá do barco, a pessoa está lá, bonitinha, rezando, vendo o barco tão bonito, cheio de coisas bonitas, imagens tântricas, imagens não sei o quê, a pessoa passa ali 50 anos. Aí chegou o senhor da morte, meu filho, acabou aqui, chegou a sua viagem. Né? Senhores passageiros, encerrado o trecho. Aí ele vai descer onde ele está, no mesmo porto, ele não saiu do lugar. Porque a pessoa ficou ali, parada naquele lugar confortável, é muito bom, mas ele não trabalhou as emoções perturbadoras dele, ele não praticou a generosidade, não praticou a ética, não praticou a paciência, não praticou aqui a perseverança, né? O vigor, a coragem, não praticou a meditação, não atingiu a sabedoria. Não saiu do lugar, gente. O barquinho ficou lá parado. Mas eu fiz a prática num lugar confortável. 60 anos, 70 anos eu pratiquei, né, entre aspas, o Dharma. Aí chega na hora da morte, não saiu do lugar. Não saiu do lugar, não. Sinto muito, amigo. E eu digo isso porque depois que você chegar lá no barco, Lama Pé não falou. Estou avisando logo, entendeu? Porque quando você chegar lá tanto tempo depois... E eu estou falando isso, gente, porque eu vi muita gente ao longo, né, desses 15 anos de KPG aqui, muita gente que ainda está com o barco parado ainda no porto. Aí vai chegar o senhor da morte, o rapaz vai chegar, acabou, entendeu? Senhores passageiros, desçam do navio. E a pessoa está no porto. Então, vocês já estão cientes que se a gente não tiver essa força do mérito, né, pela prática da generosidade das demais paramitas, que a gente lê aquilo lá, é de verdade. Ninguém depois vem reclamar comigo, não, né? Lama não falou. Não, já estou falando logo, né? O Shantideva vai falar que, mesmo estando presos pela morte, eles desejam, né, a longa vida dos deuses. A pessoa quer uma coisa boa. Gente, é natural, a gente quer a felicidade, a gente quer a vida longa dos deuses, a gente quer a situação confortável, entendeu? Mas não é esse o objetivo da prática do Dharma. Né? Não é assim um lugar bonitinho, agradável, não. A gente vê lutar com as nossas emoções perturbadoras é uma guerra, assim, diária, gente, a cada instante, porque elas vão surgindo. Mas a gente, pelo poder da nossa prática, né, pela nossa paciência, pela compreensão, né, e pela prática da pacificação da nossa mente, né, a prática de chinês, né, da calma mental, a gente vai saber dar o tratamento para as emoções perturbadoras, né, e se liberar desses inimigos que são as mágoas. E aí o Shantideva segue, né, na estrofe 14, que é: aproveite o barco de um renascimento humano. Olha o barco aqui, volta o barco. É a imagem clássica do budismo, né? Que lá nas estrofes lá anteriores, né? Sem o vento do mérito, esse barco não se movimenta. Então, aproveite o barco de um renascimento humano, né? E cruze o grande oceano do sofrimento. Idiota! Como é difícil encontrar essa embarcação novamente. Não é hora de dormir. Então, volta lá, que eu já falei para vocês. Né? A gente conquistou esse nascimento humano a duras custas, gente. A custa de muito mérito. Não nos foi dado. A gente conquistou isso. Pela prática das paramitas, pela prática, né, do Dharma, pela prática que a gente teve em vidas passadas. A gente conquistou isso. Foi difícil, é difícil de obter. A tartaruga cega lá no fundo do oceano, que a cada 100 anos tem que passar o pescoço lá na argola, flutuando lá na superfície do oceano, levada pelo vento. Essa é a imagem, né? Como é que a gente consegue? Imagina a tartaruga cega, passar o pescoço na argola, ou na canga, né? Para usar a imagem tradicional,
essa é a que a gente conseguiu. Então, não desperdice o barco, como ele fala aqui, do renascimento humano. Né? É a chamada aqui para aquele, né, aquele obstáculo que eu falei, da gente estar lá na minusvalia, né? Eu vou fazer aqui uma preguicinha, né? Eu não dou conta, isso é muito difícil. Não, gente, olha só, a gente conquistou isso. A gente conquistou as causas e condições para poder praticar. Então, não desperdice isso, né? Porque pode desperdiçar. Só ter um renascimento humano não qualifica ele como preciosa existência humana. Pode ser só uma existência humana. Quantas pessoas no nosso planetinha agora, quase 8 bilhões, 7,8 bilhões de habitantes, quantos têm uma preciosa existência humana? Quantos estão ajudando os outros? Quantos? Quantos? Quantos estão interessados só em benefício próprio? E que, como disse lá o homem lá ingrato, né? Que interessa, né? Eu vou ficar rico, então que interessa esse servo aí perder a vida? Quantos, né, nesta nave chamada planetinha Terra, né, quantos estão pensando dessa maneira? Porque não sabem disso. Então, vocês já estão cientes, porque o Buda ensinou isso para a gente. Então, aproveitem essa vida, porque ela é muito rara, difícil de ser obtida. Né? Está lá no Gampopa também toda a explicação sobre a preciosa existência humana. A gente conquistou isso. Ninguém deu de presente para a gente. Às vezes a gente acha que alguém deu de presente, papai e mamãe deram. Não, a gente conquistou, gente. Onde a gente tem a nossa fala, a nossa aparência física, isso tudo foi conquistado pelos nossos méritos. Aí você vai desperdiçar isso, né? Tem uma historinha clássica do budismo também, que tinha um praticante que ele guardava todo o dinheiro dele no colchão, né? Isso é uma historinha bem clássica, né? E aí um dia lá teve um frio e tal, ele não tinha mais lenha como buscar lenha e tal para aquecer ali a casa dele. E aí o que ele fez? Ele pegou todo o dinheiro dele e tacou na fogueira para aquecer, ou seja, ele consumiu todos os méritos dele para aquecer, para ter um momento, né, de conforto, né, de alegria. E às vezes a gente pode consumir toda a nossa preciosa nossa existência humana, consumir todos os nossos méritos em busca, né, só de um conforto, né, de uma sensação de bem-estar, que é fugaz, né, lembra da impermanência e não traz solução de problema nenhum, eu garanto para vocês, né? Porque tem pessoas que eu conheço também uma pessoa que tem uma condição financeira assim muito boa, ela agora nem está podendo viajar, mas que ela tem muitos problemas familiares e tal, mas tem dinheiro. E aí quando ela está chateada, ela vai e viaja para Toscana, entendeu? Vai lá para Toscana, aí quando ela volta, tá lá os problemas dela, né? Que eu sei quais são, estão lá os problemas todinhos esperando na casa dela. Então, não adianta a pessoa ter dinheiro e passar, né, uns dias na Toscana maravilhosos, né, muito bem, não é na Toscana pobre, na Toscana rica, entendeu? Volta, os probleminhas estão todos lá esperando. Então, não se iludam com essa bolha, né, de bem-estar, né, tá tudo bem, que coisa bonitinha, porque não é esse o caminho do Bodhisattva. A gente vai praticando, né, os paramitas. Você viu o Buda, né, são mais de 500 vidas do Buda, vidas anteriores dele, que ele se aplicou na prática do Dharma, e com a gente é a mesma coisa, né? Que vai dar, assim, a velocidade da coisa vai ser só o nosso esforço, né, na nossa aplicação na prática. Tá bom? Alguma dúvida? Algum comentário? Eu falei de muita coisa, não sei quem está mais aí presente. Eu tenho uma dúvida. Leila. Oi, Leila. Oi. Tudo bem, Lama? Sim. É o seguinte, eu peço desculpa aos outros participantes, eu sou iniciante. Eu quero saber por onde que eu começo a filosofia budista. Porque eu te sigo desde
dos vídeos da paciência, agora da coragem, né? Mas eu acho que eu tinha que ter algum livro para eu ler, alguma coisa para dar um maior embasamento. Pois é, Leila, é esse texto, né, que a gente sempre faz referência aqui, que é o Ornamento da Preciosa Liberação, né, do Sonan Rinchen Gampopa. Né? Ele já foi totalmente traduzido para a nossa amada língua portuguesa, está disponível lá no nosso site, está lá na biblioteca. Se por acaso você não achar, né, ou um de nós, ou me manda uma mensagem, né, no privado, que eu te mando o arquivo, porque isso está tudo disponibilizado para que as pessoas possam ler. O que fez o Gampopa? Né? O Gampopa ele consolidou todo o ensinamento do Senhor Buda ao longo dos 6 capítulos. Né? Então, ele vai dizendo todas as etapas do caminho e dando os detalhamentos em relação aos sutras, de onde ele tirou, né, aquilo ali e tal. Então, isso tudo aqui que eu passei aqui hoje são as instruções do mestre espiritual, que é o pensamento sobre a preciosa existência humana, impermanência, karma, sofrimentos do samsara. Né? Então, isso tudo são vários capítulos que eu coloquei aqui. Então, por isso que eu coloquei antes, que quem não sabe, né, pede. E se a pessoa está com dúvida também, eu, pelo menos, não posso falar pelos outros lamas, mas eu, né, quem segue comigo aqui, eu estou sempre disponível, né, para dar ensinamentos durante a semana. Lama, pode falar um pouquinho mais sobre karma, né? Porque às vezes é uma conversa mais longa, né? 1 hora ou mais. Então, pode me marcar, né? Me chamar. Aí a gente vê, olha, pode ser nesse dia, tal hora. Então, quem quiser esclarecimento, que o Lama Trinidad chamava de rattraper les gens, né? Trazer as pessoas, né, que perderam alguns ensinamentos, trazer para que eles possam realmente compreender, porque Lama Drimé, por exemplo, está ensinando a Prajnaparamita, né? Então, como é que vai entender Prajnaparamita se não sabe esses elementos fundamentais? Tá bom, Leila? Então, é isso, né? O Ornamento da Preciosa Liberação. Se você tiver alguma dúvida lá de encontrar, porque tem vários, né, textos, né, em PDF. O site é qual, Lama? Porque eu só tenho o WhatsApp. Ah, sim. O site é o nosso calu.org.br. É o nosso... Calu? Calu com K, né? .org.br. Ah, então tá. Tá? Se você eu não sabia. tiver alguma dificuldade, a gente te manda isso, né? Um livrinho um pouquinho grosso, mas assim, vai lendo de pouquinho, né? Eu recomendo que leiam só. Tá colocando aqui o nosso site. Foi tá. E não então, tem você para entra lá vender o livro, em vez da gente baixar, não tem para vender o livro na biblioteca? Tem na lojinha, né? Assim, Na lojinha. Na lojinha tem, né? Se você quiser, mas você pode baixar o PDF, imprimir, tá? Porque isso foi generosidade do tradutor de disponibilizar isso gratuitamente, né? Uhum. Mas tem também na Amazon, você encontra ele em inglês, tem ele em francês também, se você tiver. Então, em outras línguas, tem em alemão também, que é maravilhoso a tradução. Acho que é a tradução mais brilhante que tem no Gampopa, que está em alemão. Mas, enfim, não é uma língua acessível para muita gente. Mas, se você tiver acesso à língua... Mas em português não tem, né? Não tem. Livro. Tá. Não tem. Tem a edição essa que a gente fez, que é disponibilizada na lojinha do KPG. Tá? Aí você pode ver, porque tem a pessoa que é responsável da lojinha, daí você adquirir o volume, né? Impresso direitinho, tá bom? Tá, Então, tá bom. Eu Muito obrigada, querida. querida. Também gosto do texto. Eu gosto de ler, eu ainda sou da turma que lia. Isso. Me dá mais segurança ler. É um outro jeito, né? Então, de ler, mas assim, você pode baixar e ler no computador, ou imprimir, ou adquirir na lojinha, né? Ajudar o nosso centro também, que também não tem nenhuma margem grande de... É só realmente a margem do custo mesmo do material, mas tem como acessar isso, tem a pessoa responsável da lojinha. E já estão colocando aqui, essa KPG está muito competente, já tem aí... Biblioteca, deixa eu anotar aqui, ó. Não precisa. Se você clicar... Muito obrigada. De nada. Oi? Se você clicar em cima, você não vai cair aqui, Leila, e já vai abrir a página para você olhar depois que acabarem os ensinamentos. Aí a apostila,
é só você clicar em apostila dentro da biblioteca e vai estar lá entre as apostilas, tá bom? Estou anotando aqui a apostila. Tá, querida. Muito obrigada, viu? Vou sair para dar oportunidade a outros de falar. De nada. Alguma outra pergunta, gente? Fiquem à vontade. Muita coisa hoje. Oi, Bruno. Ensinamentos preciosos. Eu resumi aqui todas as instruções do mestre espiritual, né? Em uma hora. São todas as instruções do mestre espiritual, está lá no capítulo do Gampopa, né? Bem condensado e tal, mas eu convido a todos a destrinchar, né, essa obra maravilhosa e seguir à frente, né? Isso, falou muitas verdades em tom pessoal. Pois é porque assim, gente, o Kalu Rinpoche colocou, ele é um praticante e eu também me coloco como praticante, entendeu? É o que eu sou, né? Se eu hoje, né, estou atendendo ao pedido do meu lama, que é o Lama Trinley, atendendo ao pedido do Kalu Rinpoche para dar os ensinamentos, é porque eu estou obedecendo aos meus lamas. É só isso, mas eu continuo praticante, né? Acordo cedo, faço as minhas práticas, tudo direitinho, é isso mesmo. Isso se tornou verdade, me liberei de várias amarras dessa vida de verdade, né? Assim, quem me conheceu há 20 anos atrás sabe que eu hoje, né, disponho de meios bem diferentes do que eu tinha há 20 anos atrás. Também deixei minha vida no palácio, mas isso foi aos pouquinhos, né? Para realmente me tornar uma praticante mesmo, o tanto quanto eu consigo ser sincera, né? Em todo esses sansaras que a gente vive. Então, com todo o meu coração mesmo de praticante que eu dou os ensinamentos, né? Tá bom? Alguma pergunta mais? Sim. Bom dia. Bom dia, Renato. Isso, sou o Renato. Lama, tem essa fase do reconhecimento, né? Eu enxergo claramente todos esses obstáculos em mim, né? Quando você estava falando, é fácil, né? Você perceber, opa, eu tenho isso, né? Eu tenho essa preguiça, eu tenho todas elas, né? Você fala que a gente medita sobre isso, né? O antídoto é meditar sobre isso. Aí eu fico na dúvida dessa meditação se ela é um exercício racional, né? De falar, de ficar se trabalhando, né? Na mente. Sim, existe a impermanência, né? Eu preciso construir a minha coragem para aproveitar, né? A cada instante e praticar e levantar e fazer. Minha dúvida é essa, se é esse exercício mais racional ou se é uma prática métodos mais Mais estruturados. eficazes, né? Bom, então, tem uma coisa que é chamada a meditação analítica, né? Que é uma meditação que a gente faz refletindo sobre os ensinamentos, que são as duas primeiras etapas, To e San, né? Então, To é escuta, né? Agora você escutou e agora você vai refletir, vai fazer uma meditação analítica sobre aquele tema. E aí é isso mesmo, entendeu? Tudo que se reúne se separa, aí você vai pensar, entendeu? Todas as pessoas com as quais eu já estive reunida, entendeu? Ainda que seja dentro de um ônibus, de um avião, numa reunião aqui, daqui a pouco cada um vai para o seu canto. Então, refletir isso com a nossa mente cognitiva, que isso o Kalu Rinpoche precedente, ele falava muito, vocês ocidentais têm isso muito desenvolvido, né? Essa mente cognitiva nossa. Então, refletir sobre isso, entendeu? Isso é uma etapa, né, que é a meditação analítica. Tem as meditações do Vajrayana, né, que a gente constrói e desconstrói, para a gente ver o processo, como é que a gente se apega às coisas, como é que a gente vai se desapegando, mas isso é mais lá na frente do caminho. E a outra, que é o lado prático, né, que eu sempre gosto de trazer, que é a prática de Lojong. Teremos retiro em breve, né, promovido pela Sangha de São Paulo.
É a gente ver no nosso cotidiano como é que a impermanência acontece, entendeu? No plano prático mesmo, entendeu? Se eu começar a tomar um copo d'água, você começou com um copo d'água, vê que ele acabou, entendeu? Você vai comer um prato de comida, vê que ele acaba, né? Que um objeto teu quebrou, né? Pegou de mau jeito, quebrou, né? Tudo que se constrói, um dia vai à ruína. Você vê na prática aquilo acontecendo. E isso, Renato, vai acontecendo assim no nosso cotidiano, porque assim a impermanência permeia os 6 reinos, né? Permeia a nossa existência. Então, observar mesmo, né? Não só ficar no pensamento, mas ver na prática como é que por exemplo, aqui a impermanência, né? Que é o tema que você trouxe. Mas você pode pensar no karma também, entendeu? Aquela vez que eu fiquei falando demais no grupo do WhatsApp, da família, mas não sei o quê, agora ninguém mais me dá confiança. Que, aliás, isso é uma coisa que tem acontecido, a pessoa fala demais, aí ninguém quer mais ouvir aqui. Não deu certo isso aí. Vejo na prática, tá? Isso é um lado importante da gente se familiarizar com os ensinamentos, que é a etapa Gom, né? Então, é To, San e Gom. Então, Gom é quando a gente se familiariza com eles, tá? Ou seja, no nosso cotidiano, a gente vai vendo a impermanência. São os segundos que passam, é a comida que estava de um jeito, o prato estava cheio, depois o prato estava vazio, entendeu? E assim, tá bom? Então, tem essas várias abordagens, tá bom? Não é só pensar, não. Quem dera que só se resolvesse, tá bom? Muito obrigado. Sim, Pedro, isso. Pedro. Pedro, eu estava com saudade das suas perguntas. O que seria do KPG sem o Pedro fazendo perguntas? A gente sente até falta. Então, como eu disse, essa é uma imagem do hinduísmo. Antes, você sabe que o hinduísmo eram várias correntes, né? Não tem uma religião chamada hinduísmo, são várias, né, religiões. E como várias coisas, por exemplo, o karma também não foi o Buda que inventou, então foi da tradição, porque ele teve os 2 mestres dele, o Arakalana e o Drakahamaputra, no qual ele foi introduzido ao conhecimento né, da Índia naquela época, e aí depois ele foi atingir o despertar, né, por conta dos seus próprios esforços. Mas foi Modaliana, sim, Pedro, foi Modaliana que colocou dentro do budismo a roda da vida, que era das tradições indianas. Ele, ou Modaliana mesmo, né? Mais alguma coisa, gente? Aproveitem, né? Aqui foram várias coisinhas, então, assim, como eu disse aqui, né? Eu sempre chegava em casa dos ensinamentos do Lama Trilê, quando ele não me sequestrava, para ir lá para fazer coisas do Dharma, né? Aquela, como é que chama? Feira dos Importados, sempre tinha um domingo à tarde, levar o Lama lá na Feira dos Importados para produzir isso. Mas, enfim, sempre que eu conseguia, chegava em casa, que era essa mesma casa aqui, eu sempre ia atrás, né, de ver todos os ensinamentos, né, porque eu também anotava, né, no papel e tal, sempre chegava em casa e ia ver as fontes que ele tinha indicado e tal, e sempre fazia. Então, essa é a primeira etapa, né, mas sigam com as reflexões, né, e com a familiarização dos ensinamentos, tá bom? E aí a gente termina, né? Termina como, né? Os méritos de todos aqueles que suaram a camisa, né? Essa semana eu pude ver que meu time de futebol jogou aqui e tal, vi os jogadores, né, felizes no vestiário e tal. Então tem a turma que acumulou mérito, né, que trabalhou, mas a gente, né, como torcida, a gente fica feliz, né, pela vitória deles. Então esse é o momento da gente compartilhar e se regozijar pelo mérito de todos, né? E aí, o que a gente fala, então? Graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos, que são o quê? As máculas, posso liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte. Então, compreendam isso profundamente, que é de um grande ensinamento. Recitar aqui em tibetano para vocês, entendeu? É muito bonitinho, mas vocês precisam entender a riqueza
que está por trás desse profundo ensinamento, tá bom? Então, uma excelente semana para vocês, né? Que ela seja realmente maravilhosa, as adversidades estão por aí, mas que a gente tenha coragem, a gente tenha alegria, a gente tenha entusiasmo, perseverança, porque com certeza, agindo dessa forma, a gente vai se liberar desse sofrimento que é tudo que a gente quer, tá bom? Uma excelente semana para vocês, então. Até domingo que vem. Tchau, então. Obrigada, Lama. Gratidão. Obrigada, Lama Sonã.